isso para vocês, tá? Pronto, agora sim. Agora sejam bem-vindos novamente. Então, o maior segredo que ninguém praticamente fala, né, sobre manter os hábitos saudáveis, que na semana passada a gente falou um pouquinho também sobre hábitos, né? Porque é o que a maioria dos meus seguidores relatam. Eu começo, mas eu não continuo. Ou eu nem começo, não tenho a capacidade de conseguir, né? Então, basicamente, tá? O que é manter um hábito? Porque o hábito é aquilo que tu vai fazendo todo santo dia. Escovar os dentes é um hábito, né? O que mais que pode ser um hábito? Eu vou ao meu trabalho, é um hábito. Toda vez que eu vou deitar, eu ajeito o meu travesseiro, é um hábito que você tem. Toda vez que eu vou dormir, eu já ajeito a minha roupa para outro dia. É um hábito que você tem, que você faz diariamente. Só que estes hábitos que a gente tem, que são infinitos, são vários, se tu pegar um caderninho e anotar todos os hábitos que tu tem durante o teu dia, isto determina muito do resultado que tu vai ter na tua vida. Então, por que isto é tão importante? Porque às vezes esses hábitos que você faz todos os dias e que você mantém fazendo, ele tá te levando numa direção que você não quer. Eu falei muito sobre isso na semana passada, na última live do ano. Hoje é a primeira aula, eu vou explicar para vocês como manter hábitos que você quer manter. Ou seja, a essa altura tu já identificou alguns hábitos que tu quer ter, mas eventualmente tu não consegue manter, ou uma coisa que tu já deve ter identificado também é, eu tenho esse hábito aqui e esse hábito ele não está coerente com aonde eu quero chegar. Ele está desalinhado, que eu também falei sobre isso na live passada. Quem não viu, vai lá, assiste depois dessa live para entender do que eu estou falando hoje, tá? Porém, eu não consigo manter. Então, o nosso foco hoje dessa live é desvendar esse mistério do porquê que eu não consigo manter e o que faz eu manter. Por exemplo, escovar os dentes. Por que tu mantém escovando os dentes? Me responde. Por quê? Por quê? Porque tu sabe que vai ter cárie se tu não escovar. Ok, mas por que tu não quer ter cárie? Tu tem uma consciência maior. É pela minha saúde, eu não tenho alguma coisa ruim que vai me acontecer. E mesmo assim, eu aprendi lá quando eu era bem pequenininho que escovar os dentes era importante. E desde então eu venho fazendo isto todo santo dia. E como eu venho fazendo isto todo santo dia, hoje já faz parte de quem eu sou. Então, ir para academia não é diferente, ir trabalhar. Me fala, coloca aí para mim saber, para eu saber quais os hábitos que vocês querem ter em 2023 que você ainda não consegue ter, que é para eu saber, tá? Exemplo, eu quero poder ler mais livros, ou eu quero olhar filmes que sejam construtivos, ou ler livros é o que muitas pessoas me pedem, tá? Que não tem essa disciplina de ler livros, e também fazer exercícios, tá? Ou talvez meditar também seja uma habilidade que você queira incluir aí nos seus hábitos saudáveis. Ou tomar um copo de água de manhã quando acorda, copo com limão, eu não sei qual que é a tua vontade. Mas às vezes você quer só simplesmente estudar mais, por exemplo, como fazer um curso do começo até o final, algo nesse sentido, tá? Então, o que vai fazer com que você faça? Com que você crie isso como um hábito, né? É fazer dia após dia. Ler, saúde, exercícios, me organizar no trabalho. Então, organização de trabalho também é um hábito. Por exemplo, no domingo é um bom dia para tu organizar já a tua semana. Ou, às 6 horas da tarde, tu vai organizar o teu dia de amanhã, tá? É muito super válido. Ler. Todos os dias antes de eu ler, até porque as telas, elas são terríveis para que tu tenha uma boa noite de sono. Então, o ideal é que tu não use tela antes de dormir e que sim, que tu leia antes de dormir, que é muito mais saudável, tá? Exercício físico, independente do horário que tu for fazer, tá? É seguir todo o santo dia. E aí, por que tu não faz? Porque, é algo novo. Eventualmente, tu não fez isso uma vida inteira. Para uma criança, vamos pegar o exemplo do meu filho. Ele vai para academia desde que ele era pequenininho comigo. Para ele, isso ali já faz parte da rotina dele. Muito, mas muito provavelmente, isto já vai estar inserido dentro dos hábitos saudáveis dele. Porque aquilo ali é normal para ele. Agora, uma pessoa que a vida inteira não foi para academia, é o meu exemplo.
Nunca na minha vida fui ensinada que fazer exercício físico é saúde, é importante. Então, na minha família, não tinha esse hábito. Então, nota, eu não fiz até os meus 28, 29 anos por ali, 28 por ali. Eu não fazia nada, zero, absolutamente sedentária. Ler eu comecei com uns 19, mais ou menos. Mas também, antes dos 19, só livro de necessário para a escola, sabe? Só aqueles livros obrigatórios. E olhe lá quando eu não pegava os resumos na internet, tá? Então, não tinha este hábito, porque não foi inserido dentro do meu crescimento evolutivo, dentro do meu mindset, dentro das minhas conexões neurais. Não tinha isso no meu DNA. Então, eu tive que criar. Ó, o escovar os dentes tu também não tinha, mas tu criou. Tu vem zerado, tu vem sem nada, mas tu pode colocar ali dentro da tua mente infinitos estímulos, infinitos hábitos. E tu que escolhe quais que vão ser os hábitos que tu vai colocar ali, tá? Então, hoje tu acha que escovar os dentes é fácil, mas é porque tu já faz a vida inteira isso. Então, tu acha que é fácil, é um hábito fácil. Agora, ir para academia não é fácil, por quê? Porque não está instalado desde sempre. Não está instalado desde pequeno. Então, esse processo de seguir em frente, tá? Ele pode soar como doído, doloroso, não é tão bom, não é tão agradável, embora este processo ele precisa acontecer. O que tu precisa? Qual que é aqui a grande chave para tu te manter? Oi, Carlinha, tudo bem? Fran, tudo bem? Karine, sejam bem-vindas, tá? Qual que é a grande chave para que isso aconteça? Às vezes as pessoas me pedem, daí o que eu postei esses dias, né, a minha fotinho de antes e de depois, 15 quilos de diferença, né? O que mudou que daí tu começou a fazer? É isso que eu quero mostrar para vocês. Então fica até o final da live que eu vou falar para vocês e vou mostrar para vocês. O que mudou não foi só o exercício físico e a alimentação que eu mudei. Que me perguntaram isso. Foi só alimentação e exercício. Isso que os dois andam junto, né? Falei, não foi isso. Como assim, né? A pessoa me olhou, né? Não entendeu nada, né? E tipo, meu Deus, mas tu emagreceu uns 15, 20 quilos, mudou totalmente. E se tu olhar lá na minha foto, tu vai ver. Só que se tu olhar pro detalhe, tu vai ver que tem outras coisas também que mudaram. Na foto, onde eu pesava tudo aquilo ali, eu tô assim, ó. Igual uma morta-viva, na Disney. E nas fotos de hoje, eu tô lá, né? Não importa qual que é o lugar, tô lá, sorrindo, feliz, leve, faceiro. Oi, Felipe, meu amor, tudo bem? Ó, o Felipe é outro que pode dizer, né? Felipe, tu tá na academia, né? No foco, na disciplina que eu tô te acompanhando sempre. Então, o que acontece? Mudou aqui, ó. Mudou aqui dentro. Por quê? O escovar os dentes, tu ainda é pequenininho, tu tá criando as conexões, tu tá criando experiências, fechou? Me acompanha. Tu tá criando as experiências. E aí tu tá ocupando os primeiros locos da tua mente, que é as primeiras experiências que vão determinar muito das próximas que vão vir. Porque quanta coisa que tu criou ali na tua primeira experiência, isso é ruim e tu nunca mais fez porque aquilo ali foi ruim. Mas foi uma experiência, não foi sempre. Eu vou citar um exemplo aqui para você. Sabe aquela mulher que fala assim, nenhum homem presta, sabe? Por quê? Porque ela teve uma experiência ruim, ela gravou ali na experiência sobre homem e aquilo ali tá pro resto da vida. Gente, a minha mãe tem uma amiga que ela foi traída e ela não chega perto de homem. Se o meu pai chega perto para receber ela no portão, ela assim, ó, só falta virar a cara. Porque ela se repeliu daquilo ali, ela se repeliu de homem, porque ela teve uma experiência que ela gravou ali na mente dela, e ela não se toca daquilo ali, que foi um homem que ela tá tratando todos os homens, igual aquele que daqui a pouco não foi como ela esperava, entende? Então, o escovar os dentes eu aprendi a escovar os dentes, eu continuei escovando os dentes. Agora, a academia, eu criei uma ideia, não através, às vezes, não é só através de uma experiência, mas através de alguém que te falou algo. Então, vamos dizer que alguém um dia falou, ir para academia é um saco, né? Nossa, como a gente sofre para ir para academia. E aí tu, gravou. E aí tá ali a primeira ocupação. E hoje, se alguém te falar em ir para academia,
Tá ali gravado. Eu, por exemplo, a minha mentalidade era: ir para a academia é perda de tempo. Importante mesmo é trabalhar. Essa era a minha crença. Quem se identifica? Quem que se identifica aí? Ir para a academia, cuidar da saúde? Não. Tem que trabalhar. Tem que sofrer trabalhando. Isso que é importante. Então, essa era a minha. Tu precisa descobrir a tua, porque eu sou um ser humano, concorda? Tu é um outro ser humano. Tu gravou algo ali na tua mente que eventualmente pode até ser diferente do que eu gravei. Só que se tu não ir ali na tua gravação, eventualmente tu não consegue mudar a tua mentalidade. E, Daiane, mas por que a gente precisa mudar a mentalidade? Não é só pegar aí, e por que tu não vai? E por que hoje a gente tem, sei lá, 90%, 80% da população obesa? Fora de forma, eu digo assim, né? Não precisa estar com a barriga trincada nem nada, mas eu digo assim, acima do peso, tá? Se a obesidade não tá do lado de fora, ela tá nos órgãos vitais, né? Que se a gente for, por exemplo, a fazer uma avaliação da taxa de gordura em volta dos órgãos vitais, que é hoje dos motivos pelo qual mais as pessoas morrem, infartos, essas coisas, é o organismo, né? Ou seja, é a gordura acumulada nas vísceras e nos órgãos e etc, né? Que faz com que esses órgãos não funcionem mais bem e eventualmente te causem outros tipos de doenças. Então, por má alimentação, não é nem só por não fazer exercício, mas por má alimentação. Então, a gente não vê, tá? Mas tá aí acumulando. Aí, quando explode, que já tá no corpo, que te causa algum tipo de doença, aí tu começa a pensar naquilo ali. Ó o que o Felipe acabou de escrever. Muito boa isso, ó. Ir pra academia é coisa de playboy, então ele não queria ser playboy, então ele não ia. Agora ele vai, porque provavelmente mudou a mentalidade. O que tu pensa hoje, Felipe? Com o que tu liga? Para mim, era muito assim, era perda de tempo. Nossa, ir pra academia, imagina ficar uma hora, perder uma hora que tu podia estar trabalhando, nem pensar. Então, quando vocês me pedem, o que eu faço para ter os hábitos saudáveis? Ler livros também. Eu não fui ensinada. Eu também achava que era perda de tempo. Quando que ler livros, gente, eu não posso nem assim, explicar para vocês em palavras tudo que eu aprendi através de livros que eu li. Mas muito, mas muito. E não é só sobre ler os livros, mas sobre tu colocar em prática o que tu lê dentro dos livros que mudam a vida, que realmente mudam a vida, tá? Então, se tu quer manter um hábito, o que tu tem que fazer? Mudar aqui dentro, mudar tua mentalidade. Aí talvez vocês devem estar aí, né, se perguntando, mas por quê? Né, como é que eu faço isso e tal? E aí eu vou passar aqui um passo a passo mais ou menos assim para vocês entenderem assim o enredo que na live passada eu falei um pouquinho, mas hoje eu vou dar uma aprofundada. Que é o que vocês precisam saber. As nossas ações é o final do nosso processo cerebral, que é extremamente rápido, que a gente às vezes nem se dá conta de que está fazendo um processo cerebral, né? Porque é segundos, muito rápido mesmo. Mas olha tudo que acontece antes de tu ter uma ação. Antes de tu ter uma ação, tu tem uma emoção. Essa emoção, ela aparece quando tu acessa uma crença. Essa crença que nem eu tinha, né? Não, eu tenho que trabalhar, ou que nem ali o Felipe tava falando, né? Ia pra academia, coisa de playboy. Ela gera, deixa eu ver o que ele tá falando ali, ó. Hoje eu penso que para academia fazer exercício é um investimento para a minha saúde física e mental total. É o que eu penso também hoje. Mas tu percebe que é um processo que tu muda dentro, não fora. E, obviamente, se tu se tornar mais consciente, tu vai começar a perceber. É óbvio. Só que muitos de vocês, é óbvio, né? Vocês acreditam que a saúde, né, é importante, né? E que isso vai me ajudar fisicamente, mentalmente, que isso é importante na vida, mas simplesmente não. Simplesmente não vão. Ou seja, tenha consciência. Então, às vezes, quando as pessoas falam, é preciso ter consciência, não é só consciência, porque tu é um só. E a gente tem que lembrar que, além da consciência, a gente tem a inconsciência também, que são partes que moram dentro de ti, que é um funcionamento da tua mente, que tu tem, simplesmente assim, não dá para brigar contra, tá? E a prova disso é
que quando tu senta no sofazão e tu diz, hoje eu vou ir pra academia. Gente, tem mosquito aqui. Eu vou ir pra academia. E aí tu simplesmente não vai? Por quê? Qual que é a razão pela qual tu ter determinado de ir e tu simplesmente não vai? Porque não é só essa mente consciente que está determinando as tuas ações. Bem pelo contrário, as tuas ações não são determinadas só da tua consciência. Então, assim, se tu ficar 100% consciente e tiver este pensamento e ir, beleza. Mas se por um segundo tu entrar antes de ir para academia no teu automático, que é o inconsciente, porque a função do inconsciente é te trazer para o automático, e não tem problema nenhum, tá? Na gente entrar no automático, inclusive, é saudável e é importante. Porque quando a gente tá no consciente... Nossa, eu tô tagarelando igual uma louca, né? Calma. Ai, eu tava fazendo 300 coisas antes de ir pra live, mas enfim. O que acontece? Nessa parte consciente, tu usa muito mais energia, tá? Para te manter. E quando tu entra no inconsciente, tu entra no piloto automático, então tu poupa energia. E a gente precisa poupar energia. Por quê? Porque a gente... Sabe quando tu era pequeno e tu estava aprendendo a andar de bicicleta? Nossa, chegou no final do dia tu estava morto, né? Porque tu usou muito do teu esforço para aprender conscientemente. E enviar lá para o inconsciente. Então, o que aconteceu nesse momento? Se tu ficar só consciente durante todo o teu dia, tu não vai ter energia suficiente para sobreviver durante o dia inteiro. Então, eventualmente, tu vai entrar no inconsciente. Só que se o que tiver lá no teu inconsciente for diferente do que tu tiver no consciente, a ideia é tu alinhar essas duas mentes, consciente e inconsciente. O que tem em cima tem que ser a mesma coisa do que tem embaixo. Ou seja, o que tem na consciência tem que ser a mesma coisa que está na inconsciência. E aí, tanto faz se tu tiver no automático ou se tu tiver consciente. Tu é um. Tu é um só. Tu não tem que estar brigando com as tuas partes. Do tipo, eu quero ir pra academia, mas eu não vou. Eu quero, mas eu não vou. Eu quero mudar de emprego, mas será que eu mudo? Mas será que eu vou pra lá? Sabe? Tu não tem que ficar nessa briga, porque tu é uma coisa só. Se o que tem aqui é a mesma coisa do que tem aqui, não há brigas, há ação, porque a inação é da briga que tu tem interior, de querer ir para um lado, mas outra parte puxa para o outro lado. Tu percebe? E aí tu fica aqui no meio, sem saber se tu vai para lá ou se tu vai para cá. E tu entra na inação. E sem ação, gente, não há resultado. Então, não tem resultado. Então, manter os hábitos saudáveis é o que é dia após dia. É fazer com que aquilo ali faça parte do teu ser, tá? Então, tu tem como? Eu vou ir mesmo na força da raiva, mesmo na força do ódio, por, sei lá, um mês e ver se isso cria a minha rotina. Tu pode tentar. Não significa que isto vai te dar sucesso. Eu conheço centenas, milhares de pessoas que fizeram isso, porque dizem, né? Se tu repetir 21 dias, tu vai conseguir. Aí tá instalado na tua mente. Não necessariamente. Senão, todo mundo que foi um mês na academia iria ir pro resto da vida. Então, é o processo mental junto com a ação que faz tu manter. E o processo mental que eu tô falando é instalar a mesma coisa em cima como a mesma coisa que tem embaixo. Tu é uma coisa só, tu tem que entender isso. Se tu quer ir só numa direção, para ir mais rápido, para ir com eficiência, não um dia eu paro, outro dia eu continuo, sabe? É como se tu tivesse numa estrada, tu andou 100 quilômetros, aí tu volta 100 quilômetros de volta. Porque daí já não é mais bem aquela direção, é para a esquerda. Aí tu anda 100 quilômetros para a esquerda. Aí depois tu volta, tu olha, não quer saber mesmo, é para a direita. Aí tu anda mais 100 quilômetros, tu não sai do lugar. Então, quando a gente consegue fazer essa instalação no consciente, no inconsciente, é rápido. E aí talvez tu esteja aí pensando, não, mas Daiane, eu não acredito nessas coisas, isso não é verdade. Mas assim, daí eu vou te dizer, eu não tenho aqui em uma hora como te passar todas as informações possíveis sobre isso, tá? Mas se tu colocar no Google ali, tu vai achar como é que a tua mente funciona, blá, 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 tá? Só que tem muita coisa também, né, que tu precisa filtrar, porque hoje em dia existe muito... Como é que eu vou te dizer? Por exemplo, uns dizem que usar óleo de coco é saudável. Outros dizem não, usar óleo de coco na verdade não é saudável. Usar óleo de oliva é saudável. Outros dizem que usar óleo de... Quem tá certo? Quem tá errado?
né? A gente tem que aprofundar muito dentro daquilo ali, esmiuçar muito dentro daquilo ali, para realmente tirar uma conclusão que é verídica. E foi exatamente o que eu fiz. Porque por 19 anos eu venho estudando como é que a nossa mente funciona. Então, eu já decupei, já entendi, cara, o que funciona, o que não funciona, o que é, o que não é. Então, hoje eu tenho um método que te mostra passo a passo. Ou seja, dentro do método, eu te mostro, ó, agora tu faz isso aqui aí no teu cérebro e percebe isso aqui. Tu percebe no teu corpo, no teu cérebro. Tu verifica isto. Por exemplo, uma das coisas, né? Se eu te disser agora, não pensa num elefante amarelo. O que vem na tua cabeça? O elefante, né? Então, eu tô te provando que a tua mente, ela não entende o não. É isso que a gente faz dentro do nosso método. Eu te provo como é que teu cérebro, como é que tua mente funciona. Porque, tu entende? Tô te mostrando, tô fazendo tu verificar no teu corpo. Que a tua mente não entende, não. Então, toda vez que tu diz para ti, por exemplo, mas eu não quero mais deixar de ir para academia. Tu tá dizendo, eu quero deixar de ir para academia, exatamente isso. Porque a tua mente não entende, não. Então, tudo aquilo que tu repugna, tudo aquilo que tu fica falando que tu não quer mais para tua vida, tu tá cada vez atraindo mais, porque é aquilo ali que tá batendo ali na tua mente, no teu coração, e cada vez mais tu tá atraindo isso para tua realidade. Então, mudar o teu mindset que eu tô falando, aprender como que é o jeito certo da gente aprender a comunicar dentro da nossa mente e da nossa mente principalmente inconsciente. É extremamente fundamental para tu conseguir realizar todos os seus sonhos, para tu ter autoestima na tua vida, para tu reconfigurar a ideia sobre ti, porque é o que tu pensa sobre ti mesmo que te sabota de ir para academia, de ter uma vida saudável, de conquistar os teus sonhos, de prosperar, de ter uma vida feliz, de tudo aquilo que todo mundo deseja, ser amado, se sentir completo. Uma das grandes coisas que vocês também me reclamam é: ai, nossa, mas eu sinto vazio dentro de mim e aí eu como. Eu sinto vazio dentro de mim e aí me dá ansiedade, né? E aí eu faço um monte de coisa que eu não gostaria de fazer. Ó, como se faz para alinhar o inconsciente e o consciente? Boa tua pergunta, tá, Karine? Então, são técnicas específicas. Existem vários tipos de técnicas, porém, a estrutura é uma só. A estrutura, tá? Se te falar, eu não conheço estrutura que funcione, tá? Mais organizada do que o meu método. Não conheço. Desconheço, tá? Desconheço. Até porque eu mudei e centenas de outras alunas minhas mudaram através dessa técnica. Então, se aparece, se existe outras, eu não sei. Mas a minha eu garanto, tá? Que é uma técnica, um passo a passo que tu utiliza descendo as camadas cerebrais, descendo as ondas, tá? Inclusive de crenças, porque a gente tem várias camadas de crenças. Só que não adianta a gente fazer pergunta de crença, que a pergunta de crença é por quê? Então, todo mundo sabe. A pergunta de crença é por quê? Então, eu vou fazer um monte de pergunta de porquê, e aí eu vou saber qual que é o meu problema, e aí eu vou destravar, e aí eu vou instalar outra coisa. Primeiro lugar, para tu instalar em outro nível, tu tem que estar em outro nível de consciência, que é estados alterados de consciência. Então, tu tem que aprender a descer no teu inconsciente, através de hipnose, seja o que for, ou outros tipos de técnica, metamodelo é um deles, tá? Para que tu instale nesse nível que tu quer. Não adianta tu instalar aqui no consciente, se tu não sabe descer, tá? Então, a gente tem técnicas lá dentro que ensinam a descer no inconsciente para poder instalar. E instalar do jeito certo. Porque só fazer pergunta de porquê não vai te adiantar se tu não está numa estrutura profunda. Tanto é que no primeiro nível eu não ensino as minhas alunas, eu digo, tá proibido. Por quê? Porque vem explicações, vem justificativas, e tu é tão bom em te dar justificativas, já notou? Ah, não, mas é que hoje eu não vou ir, porque hoje eu combinei com as minhas amigas de tomar chimarrão, e hoje é o último chimarrão do ano. Pronto, matou a academia. Ah, mas é que amanhã eu não vou ir, porque minha mãe disse que ela vai me ligar. Eu tenho que esperar ela me ligar. Ah, mas é que hoje eu não vou, porque, ai, sabe, eu tô cansada, então eu vou me dar isso aí hoje, porque eu mereço. Um monte de tipo de autossabotagem, tu entende? De justificativa, os porquês. Só que isso é o que menos importa antes de tu saber a estrutura em que tu tem que trabalhar. É a mesma coisa
É aquela coisa. Faz de conta que tem um painel estragado. E aí tu quer consertar. E aí tu sai mexendo em tudo que é coisa que tem ali naquele painel, tentando consertar, por tentativa de erro e acerto. Tu vai lá, tenta aqui, tenta ali, tu fica horas ali para tentar ajeitar aquilo ali. Se tu parar para observar aquele painel, entender aquele painel, como é que ele funciona, como é que ele não funciona, como é que é a estrutura dele, e aí ir para o lugar certo de consertar, tu vai consertar ele. É tipo isso. Tu precisa aprender a descer na tua estrutura mais profunda e aí fazer perguntas de porquê, tá? Mas não dá para ficar falando também, né? A ideia aqui não é dar uma aula sobre isso e simplesmente explicar que existe isto e que para de te sabotar e dizer ou se contentar ou aceitar que a vida é assim, do jeito que tu não quer que seja. A vida é exatamente do jeito que tu acredita que ela é. Então, se tu acreditar que é difícil, assim ela vai ser, porque tá gravado aqui. E o que tá gravado aqui gera atuação. Então, a tua vida ela vai ser difícil porque tá aqui gravado. Mas tá aqui gravado, às vezes tu até acha, não, mas eu acho que a vida não é difícil. Mas se tu tem a vida difícil, o que está gravado lá embaixo no teu inconsciente é que ela é difícil. Porque a tua vida, ela é o reflexo do que tu tem no teu inconsciente. Eu garanto, tá? Anota aí isso para tu te lembrar, tá? A tua vida é o reflexo do que tu tem gravado no teu inconsciente. Principalmente sobre ti. Então, se tu não consegue fazer as coisas, se tu tem medo de tudo, ó, uma pessoa que tem medo de tudo, por que tu acha que ela tem medo de tudo? Porque ela não se sente capaz. Ó, eu fui fazer uma trilha ontem, sozinha. Porque as minhas amigas que estão aqui, elas falam que vão correr, mas elas não vão. Pra mim tá tudo certo, eu falo e vou. Só que tu entende que a diferença tá em quem fala e vai? Porque quem fala e vai tá gerando resultado. Gerou resultado? Ah, tu fica feliz quando tu gera resultado, né? Pois é, tu falou que tu vai, mas tu não vai. O que tu gerou? Insatisfação, procrastinação. E esse mesmo padrão tu vai seguir em outros contextos certamente da tua vida. Porque é a tua mentalidade, tu usa para várias coisas essa mesma mentalidade. Então, às vezes tu vai procrastinar no trabalho, tu vai procrastinar na tua casa, vai procrastinar com teu filho, com o namorado, com outras tarefas, tu vai procrastinar, tá? Então, aí eu fui nessa trilha. Aí tô eu lá correndo, eu fui fazendo uma trilha correndo, né? E aí pulando as pedras e tal, né? E aí daqui a pouco, quando eu tava voltando já, tinha um período de... a minha internet aqui não tá das melhores, mas assim, com o que temos eu tô assim, né? Procurando dar o meu melhor. Então, se travar aí, vocês até me deem um feedback. Então, que eu tava falando para vocês, daí eu tava voltando da trilha e nessa trilha, o que aconteceu? Tinha duas meninas que não estavam conseguindo subir nessas pedras. E eu juro para vocês, para mim era muito fácil aquilo ali. Porque o que roda dentro da minha cabeça? Eu consigo. É fácil. Eu sou boa o suficiente. Isso é o que roda dentro da minha cabeça. Então, a minha ação, ela é coerente com isso. Eu vou com coragem. Eu experimento, eu não vou ter medo. Agora, pensa numa pessoa que pensa, ah, não, mas eu não sei se eu vou conseguir. Ela fica duvidando dela mesma. Ah, mas eu tenho medo se eu me esfolar. Olha o pensamento negativo. Ah, mas se não der certo e eu, sei lá, me quebrar toda. Ah, mas se eu morrer? É umas coisas absurdas, tá? É isso que ela vai atrair. Porque lembra lá no começo da live que eu falei? A tua mente não entende o não. Então, tudo isso negativo, tu tá atraindo. Tu tá atraindo. O que é como se tu fosse um canal de estação de rádio que vai acessar exatamente o que tu tá vibrando. E o que tu tá vibrando é o que tu acredita lá no teu inconsciente. Então, se tu tá acreditando lá no teu inconsciente que medo, não vai dar certo, vai dar merda, não vai conseguir, é exatamente isso que tu vai atrair. E aí elas olharam para mim e falaram, ai, sobe aí para ver se a gente... Os caras estavam tendo dificuldade, vamos dizer assim, para subir.
E porque provavelmente tem este mesmo pensamento, que talvez tu tenha hoje este pensamento, mas hoje tu tem, tu não precisa ter a vida inteira. É isso que eu quero te dizer, porque eu já pensei assim. Gente, eu tinha medo de tudo, porque eu sempre ouvia todo mundo na minha casa dizer que a vida é difícil, que a vida é sofrida, que as pessoas são maus, que catástrofes podem acontecer e que normalmente quando se fala de futuro é catástrofe que vai acontecer. Tu pode te quebrar, tu pode te esfolar, tu pode perder a vida, tu pode morrer, tu pode... E tu fica lá pelas tantas com tanta capacidade de ter medo de perder a vida, que tu literalmente perde a vida em vida. Eu vou repetir essa frase. Tu fica, às vezes, com tanto medo de perder a vida, que tu perde a vida em vida. De ter medo de fazer qualquer coisa. Medo de nadar, medo de dirigir, medo de viajar sozinho, medo de ficar sozinho, medo de ler um livro, medo de escalar uma pedra, medo de se eu vou conseguir caminhar 1 quilômetro. Medo, 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 medo. E aí tu não faz nada. E aí tu fica paralisado. E aí tu não sai do lugar. E, gente, não tem como tu criar bons sentimentos se tu não sai do lugar. Porque a gente não veio para não sair do lugar. A gente veio para viver. A vida foi te dada. Tu só precisa viver. Só isso. Entendeu? Então, como manter, tá, esses bons hábitos? É tu aprender sobre ti, autoconhecimento, aprender como é que a tua mente funciona, aprender a mudar a mentalidade referente a esses hábitos, porque um hábito é bom ou ruim, ele depende da interpretação que tu dá para ele, inconscientemente. Então, se um dia tu teve uma experiência que gravou, que aquilo ali é ruim, que aquilo ali não é legal, ela não precisa ser pro resto da tua vida. A tua tarefa é mudar a tua ótica sobre aquilo ali, para que mude o teu sentimento sobre aquilo ali. Porque o sentimento que vai determinar se tu vai ou se tu não vai fazer. Escuta isso que eu tô te falando. O sentimento que tu tem sobre as coisas que tu quer fazer e tu não faz é o que determina que tu faz ou que tu não faz. Copiou, escreveu, anotou. O sentimento que tu sente sobre as coisas que tu quer fazer e tu não faz é o que determina muito de se tu vai fazer ou se tu não vai fazer. Determina. Determina, tá? Então, não sei, ficou claro para vocês conseguirem entender o que tu precisa para manter os teus hábitos saudáveis? Então, a gente não começa no fazer. Porque o fazer tu já não tá conseguindo, senão tu já tava fazendo. Começa na mentalidade que tu tem sobre isso que tu quer fazer. Começa nas crenças que tu tem sobre isso que tu quer fazer e que tu não faz. Enquanto que tu não girar essa chave, enquanto tu não girar a mentalidade daquilo ali, eu vou citar um outro exemplo que eu até já citei aqui nas lives, que era que quando eu comecei a correr, eu tinha uma meta que eu ia correr todo santo dia. Acho que no domingo eu não corria. Isso. Só que quando chovia, eu não corria. Quando era muito tarde, eu não corria. Quando era muito cedo, eu não corria. Quando era muito frio, eu não corria. Que era tudo as justificativas que eu usava para não correr naquele determinado momento. Só que quando eu mudei a minha ideia sobre esse correr no frio, sobre esse correr, né, de todo jeito, mudou, as justificativas mudaram. Eu simplesmente vou. Porque eu não acho hoje que correr no frio é ruim. Porque mudou a minha ideia sobre aquilo ali. Então, o que eu quero te dizer? Gente, eu sou de carne e osso. Olha que tem carne aqui, tem osso debaixo da carne, tem músculo igual a tu que tá me assistindo. Igual. Eu não tenho nada mais, eu não tenho nada menos do que você. As mesmas o cérebro, o meu cérebro e o teu cérebro, é a função dele, o jeito que ele processa, é igual um computador, se eu puder te dizer. Então, eu tenho um computador, tu tem um computador. Então, a única coisa que tu precisa é se permitir aprender como é que ele funciona. É se permitir um método, um passo a passo que te ensina como que ele funciona para tu aprender a mexer nos teus botões. Para aprender a mudar esses mindset. Porque, gente, não é uma coisa que tu precisa mudar. São centenas de coisas. E isso tu vai descobrir. Porque quando tu mudar uma coisa, tu vai ver,
Nossa, eu mudei isso e olha como a minha vida tá melhor. Aí tu vai começar a ir para outros contextos da tua vida que tu vai ver que tu te sabota e aí tu vai querer mudar outros. Então, o que tu precisa? Tu precisa de um método que te ensine como mudar os teus pensamentos sobre as coisas. E aí tu nota que tu te torna um realizador de sonhos. E quem realiza os seus sonhos vai dizer, como é que tem como tu não te amar? Não tem como tu não te amar. Não tem como tu não morrer de autoestima por ti. Não tem como tu não morrer de admiração por ti. Não tem como tu não querer estar o tempo inteiro contigo. Porque tu tem hoje medo de estar sozinho ou ânsia de ter que estar sempre rodeado de um monte de gente, às vezes nem são pessoas que tu quer, ou às vezes tu fica com alguém que nem é quem tu quer ficar, pela ânsia simplesmente de estar com alguém. Por quê, gente? Porque às vezes tu não te conhece, às vezes tu não suporta estar contigo, às vezes tu não tem amor próprio por ti. E é justamente isso que eu trago aqui toda semana. Por quê? Porque começa por ti, começa pelo teu amor, por ti. Como é que tu vai entregar para uma outra pessoa num relacionamento, por exemplo, amor? Se tu não tem por ti. Tu não tem dentro de ti. Como que tu vai tirar da onde, criatura? Não tem da onde tirar se não está em ti. Então, primeiro está em ti, depois tu pode entregar para outras pessoas. Antes de tu conhecer o teu próprio amor, fica difícil. E tu entende que todo esse processo que eu estou falando aqui, da gente atualizar, né, o nosso software ou as nossas ideias sobre as coisas, como mudar o mindset, como mudar a mentalidade, como mudar esse sistema de crenças, isto é o que vai determinar as tuas ações. As tuas ações vão determinar as tuas realizações. E as tuas realizações, elas vão gerando cada vez mais essa corrente de positividade, de sentimentos positivos, ou seja, uma vibração mais alta. Percebe? Então, às vezes, tu quer acessar um canal de rádio bacana, aquele canal de rádio que tu quer acessar, mas tu não acessa porque a tua vibração tá aqui embaixo, ó. Então tu não consegue chegar aqui. Então, assim, às vezes a pessoa ela quer ter uma vida saudável, ela quer parar de tomar remédio, ela quer prosperar na vida, ela quer ter uma empresa que flua, ela quer fazer o que ela ama, ela quer acordar bem, ela quer um monte de coisa. Só que ela não quer mudar a mentalidade, ela não quer estudar algo novo, ela não quer fazer nada novo, ela não quer mudar. Só que quem que tu tá sendo hoje te trouxe até aqui. Então, assim, mágica não é comigo. Eu ensino como mudar a tua mentalidade para tu acessar os recursos que tu precisa. Então, tu vai aumentar a tua autoestima, tu vai aumentar a tua confiança em ti mesmo, tu vai aumentar a tua segurança em ti mesmo? Vai. Para isso, precisa mudar a mentalidade, tá? Então, coisas mágicas, aqui não é o lugar. Tá? Aqui compreender, é compreensão, é entendimento, é autoconhecimento. É o conhecimento de ti mesmo, tá? Porque não tem outro caminho, gente. Não tem outro caminho. É só vocês buscarem pessoas de sucesso. Comece a estudar biografias de pessoas que tiverem sucesso. Cara, um dia na minha vida eu entendi que eu estou onde eu estou, eu tô tendo esses resultados que eu tô tendo, mas eu tô vendo que tem outras pessoas que estão tendo outros resultados. Vocês não ficam curiosos para saber por que você acha que eles são iluminados? Não, eles se iluminaram. Eles aprenderam para eles se modificaram, eles se melhoraram para chegar onde chegaram. Não veio do nada. Então, o meu conselho, tu pode ficar sentado aí na tua cadeira esperando o teu dia chegar, ou tu pode ir em busca desse dia. Entende? Só que são escolhas, e eu não tenho nada contra quem está na cadeira, sentado, esperando a vida passar. É escolha de cada um, a gente tem livre-arbítrio, tá? Pode também, tá tudo certo. Embora, se tu pode fazer algo por ti, se tu tá insatisfeito, tá? O primeiro passo é se insatisfazer. Então, não reclama se tu tá insatisfeito. Que bom que tu tá insatisfeito. Tu tá pronto para mudar. Porque a insatisfação vai te gerar um dia. Eu até tenho um macete aqui. Gera tanta insatisfação dentro de ti que dali uma hora tu vai para cima. Eu gerei tanta insatisfação sobre mim mesma, sabe? Eu me tornei uma
uma M tão grande, eu me insatisfiz tanto comigo mesma, eu estava tão insatisfeita comigo mesma, eu estava acima do peso, eu não conseguia caminhar nem até a esquina, eu tinha péssimos relacionamentos, eu reclamava de ir noite, eu não me suportava há vários anos atrás, há mais de 10 anos atrás. O que eu fiz? Mudei. Então, se hoje tu tá insatisfeito com alguma coisa na tua vida, que bom, tu tá preparado para poder mudar. E tu tá exatamente no lugar ideal, que é para aprender, entender como que eu faço para me amar. Ó, em algum momento da tua vida tu já te amou. Tenta buscar aí na tua memória como tu tava cheio de amor por ti. Porque a gente não tá se amando o tempo inteiro. A gente não tá o tempo inteiro uma coisa ou outra. A gente tá ciclando nas nossas emoções o tempo inteiro. Mas no dia que tu tava cheio de amor, como é que tu tava dentro de ti? O que aconteceu? Ah, provavelmente tu teve uma conquista. Tu chegou onde tu queria chegar. Tu imagina agora uma vida de acúmulo de conquistas. Qual o nível de alto amor que tu vai ter contigo? Percebe? Faz sentido? Tá fazendo sentido para vocês, gente? Vocês conseguem acompanhar esse pensamento? Faz sentido para vocês que é esse o caminho, tá? Então, o jeito certo da gente conseguir manter os hábitos saudáveis, gente, não tem outro jeito. Muda a mentalidade primeiro, que as ações vão ser a repercussão disso. E o jeito errado é tu tá tentando de um jeito, tentando e não tá conseguindo ter resultado. Muda. Ah, mas eu fui um mês e não consegui manter, porque me falaram que 21 dias, não sei o quê. Não funcionou para ti. Tenta de outro jeito, tá? Agora, desistir, se tu desistiu, já tá vencido, né? Enquanto que tu ainda tá tentando, tu tá no jogo. Então, gente, o que mais que eu poderia aqui falar para vocês sobre isso? Para vocês conseguirem entender. Tu pode pegar aqui fazendo um exercício com vocês, tá? Qualquer tipo de ação que tu tem na tua vida. Vou dar um exemplo aqui, vocês aí têm exercícios físicos, né? Que era o que a gente estava falando. Te percebe no dia que tu quer ir fazer o exercício e tu não vai, tá? Vou passar um passo a passo aqui para vocês fazerem com vocês. Tu quer ir, e aí tu tá lá motivadão. Hoje eu vou, hoje vai rolar academia, tá? Tu tá com um sentimento que tá fazendo com que tu vá. De repente, algo acontece dentro de ti. Dentro, não é só fora. Parece que é só fora. Tu vai na geladeira, tu abre a porta da geladeira, tu olha para dentro da geladeira, ou tu vai pro sofá, pega o celular, começa a olhar ali as coisas que tem no celular, ou tu fala com a amiga no WhatsApp, ou tu vai lá lavar a louça primeiro, sabe? Aquelas coisas que tu vai fazendo do lado de fora. Só que talvez tu não para pensar que tem coisas que tu faz do lado de dentro, tu mudou nesse exato momento o teu estado interior. Antes tu estava motivado, agora tu tá diferente. Como é que é o estado que tu tá agora? Ai, agora eu já tô mais desmotivada, sabe? Ai, decidi lavar a louça, tô cansado. Vem o desânimo. Só que esse desânimo, ele vem derivado de uma crença que tu puxou inconscientemente, involuntariamente, que tá lá gravada. Esse é o sistema. Para tu sentir algo, tu precisa acreditar em algo. Para tu acreditar em algo, tu tem que ser algo, que é a tua crença de identidade, é o teu eu sou, tá? Então, eu sou algo, por isso eu acredito em algo, por isso eu sinto isso e por isso eu faço isso. Esse é o teu processo cerebral. Em instantes, em segundos, tu nem percebe. Mas a gente criar essa habilidade da gente perceber isso aqui muda a tua vida. Porque no momento em que tu consegue perceber isso aqui que tu faz, tu consegue mudar lá atrás, no teu inconsciente, obviamente, quem que tu é, para ter uma crença melhor, que é isso que a gente estava acabando de falar, eu e o Felipe, para tu ter um sentimento melhor, mais coerente com quem que tu quer ser, que é uma pessoa que vai para academia. Aí nota que quando isso já está dentro da tua mentalidade, quando isso está instalado dentro da tua mente, tu só vai. Porque esse é o caminho que ele faz. Hoje ele faz um outro caminho. Hoje ele fala, eu sou XYZ, por isso eu acredito que primeiro o mais importante é lavar a louça e depois eu tenho que pensar em mim. Por isso que eu fico ansiosa, porque é perda de tempo para academia, e aí eu vou lá e como, e aí eu mexo no celular, não sei o quê. E por isso que tu te sente com essa ansiedade, aí tu fica desmotivado, e aí tu não vai.
Esse é o processo. E todo ser humano funciona assim. Não é eu, não é tu, não é o vizinho. É todos os seres humanos. Todos os seres humanos funcionam desse jeito. Então, tu sabendo disso hoje, criatura. Tu sabendo disso hoje. A minha pergunta é, o que tu vai fazer com isso? Tu vai anotar, todas as segundas e quintas tu vai estar comigo aqui nessa live, em primeiro lugar. E em segundo lugar, tu vai pegar esse aviãozinho que tem aqui embaixo, que tu vai fazer isso junto comigo, tá? Eu vou enviar aqui, vamos ver para quem que eu vou enviar. Tu vai enviar para algum amigo teu, que é importante para ti. Eu já enviei. Enviei para uma aluna minha maravilhosa, Vanessa, tá? Tu vai enviar para alguém que também precisa descobrir isso. Por quê, gente? Porque uma vez que vocês vão conversando sobre o que eu passo aqui nessas lives, que são conteúdos de muito valor, que pode mudar, inclusive, a tua vida, tá? Mudar, eu digo drasticamente a tua vida. O que vai acontecer? Vocês vão aprender em outro nível, porque a gente aprende 10% quando a gente lê, 20% quando a gente vê, 30% quando a gente lê e vê, aí 40% quando a gente faz pergunta, e assim vai aumentando. A gente aprende muito, mas muito, 70%, 80%, quando a gente conversa sobre isso, quando a gente troca ideia sobre isso. Então, não fica com esse conteúdo só para ti, porque senão ele vai pelo ralo. Essa 1 hora que tu ficou aqui comigo, tiver 1 hora que tu ficou aqui comigo, ela não vai te servir para nada. Ela vai ser só mais um conteúdo que está ocupando espaço na tua mente, mas que não vai mudar a tua mente. Porque é o que tu faz com o que tu coloca ali dentro que muda a tua vida. Então, envia agora esse aviãozinho para uma amiga tua que tu quer conversar sobre essas informações todas que eu troquei contigo hoje, para tu elevar o nível de entendimento sobre isso que eu te passei aqui, e aí sim tu colocar em prática, porque vai ter muita coisa que tu vai entender depois que tu trocar de ideia com a tua amiga. Inclusive, se vocês ainda não estão no nosso grupo gratuito, que é das raridades, lá eu coloco todas as lives, os dias, os horários, os assuntos, inclusive eu faço assuntos que vocês me pedem, tá? Então, esse aqui foi um assunto que vocês me pediram. Então, por isso que eu trouxe ele aqui, tá? Fechou, então? Envia o aviãozinho, lembra de enviar o aviãozinho, lembra de conversar sobre essa live, e depois vocês vão lá no grupo das raridades, que o link tá na bio, e vocês escrevem o que tu colocou em prática. Porque, gente, isso não é só um compromisso contigo. Quando tu escreve para mais pessoas, a tua mente fica martelando na tua mente. Fica martelando. As chances de que tu vai fazer é muito maior. E a gente tá lá nesse grupo justamente para isso, para uns ajudar os outros. Fechou? Beijo, gente. Uma boa noite.